E aqui, Priscila, né, outras pessoas também perguntando, falando, repercutindo já, né, essa nossa notícia de destaque, que a gente já vai tratar falando. E os crimes do sionista Epstein e seus amigos, hein? Que horror! Então, vamos colocar aqui, pessoal, olha só. A nossa chamada, e a gente fez ela dessa maneira a provocar realmente para a gente poder conversar a respeito, né? A democracia dos abusadores. Então, lembrando, o caso do Epstein é esse bilionário estadunidense, Jeffrey Epstein, que ele foi acusado e condenado por liderar uma rede de tráfico e exploração sexual. Então, são investigações que iniciaram lá no início dos anos 2000, né, início de 2002, e aí, com as investigações, o que se chegou foram as informações de que ele pagava para meninas menores de idade para irem na casa dele e ia recrutando essas garotas, além dessas meninas, essas garotas, essas menores de idade, mulheres adultas também, que prestavam serviços sexuais para ele e para convidados em uma ilha particular no Caribe e em suas residências, em mansões em Nova York, Flórida, Novo México. E, segundo o governo dos Estados Unidos, pelo menos 250 menores de idade foram exploradas sexualmente por Jeffrey Epstein. E aí, lembrando que esse escândalo ele ganhou destaque e evidência no ano passado, né? Trouxe o nome, mais uma vez, do agora atual reeleito presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, como aquele, como vocês estão vendo aí na foto, né, que tem ligações diretas de negócios e de relações com o Jeffrey Epstein. E aí a gente veio, então, a partir dos documentos, que são milhões de documentos, que está sendo divulgado, digamos, em partes. Então, uma grande parte foi divulgada no ano passado, no final do ano passado, que já mostravam evidências de acusações contra o Donald Trump e outras figuras, né, da elite estadunidense. E na última sexta-feira, no dia 30, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou o considerado maior lote dos arquivos do Jeffrey Epstein, um volume que chega nos 3 milhões de páginas de documentos, milhares de imagens e de vídeos. São pelo menos 2 mil vídeos e 180 mil imagens, fotos. E aí nos documentos tem troca de e-mails, mensagens de textos, reportagens jornalísticas, relatórios internos de investigações e outros materiais relacionados a este criminoso sexual que foi condenado. Desses arquivos, esses agora divulgados, né, desses 3 milhões de páginas de documentos, vídeos e imagens, pelo menos 4.500 mencionam o nome de Donald Trump. Um deles, inclusive, é um resumo que foi feito pelo FBI no ano passado, com mais de uma dúzia de denúncias feitas por pessoas públicas, né, pessoas que estão nesse processo todo, ao longo do processo, que envolvem a relação entre Trump e o Trump e o Jeff Epstein. Também, além do Trump, inclusive, falando ainda do Trump, tem um caso muito específico em que o Trump ele é acusado de estuprar uma garota de 13 anos. Os detalhes da acusação dizem que o Trump obrigou esta menina, essa garota, essa adolescente de 13 anos, a fazer sexo oral nele. Aí também, entre outras figuras públicas conhecidas que estão mencionadas nesses documentos, uma delas é o conhecido como Duque de York, né? Então, há também essa relação do Jeffrey Epstein com a elite britânica. Então, tem e-mails do Epstein com uma pessoa que é chamada de o Duque, entre aspas,
que, segundo as investigações, acredita-se ser o Andrew Windsor, que é, então, conhecido como o Duque de York. E há, desses documentos, inclusive, eles discutem sobre um jantar que aconteceu lá no Palácio de Buckingham, onde há muita privacidade. Tem, inclusive, uma foto dele em cima de uma mulher, que dizem ser uma mulher russa. Tem duas fotos que circulou nas redes aí de sexta-feira para cá. Essa mulher de 26 anos. E num desses e-mails diz justamente a respeito desse encontro dele com essa mulher, essa russa de 26 anos. Tem uma outra figura também bastante conhecida, que é o Bill Gates, que é o cofundador da Microsoft, que inclusive ele que foi mencionado, né, que ele está incluído nesses documentos todos, e ele já reagiu dizendo que são absurdas e completamente falsas as relações de que ele teria contraído doença sexualmente transmissível. Então, tem 2 e-mails de julho de 2013 que foram escritos por Epstein, segundo essa documentação, mas que não está claro se eles chegaram a ser enviados ou não para o Bill Gates, mas que tem essa questão sobre o Bill Gates ter contraído uma doença sexualmente transmissível e esse diálogo, digamos, através de e-mails com o Epstein. E aí, segundo as reportagens, diz o seguinte, então, que nenhuma conta de e-mail associada ao Bill Gates aparece nos documentos. Então, não estão necessariamente assinados. Um desses e-mails é escrito como uma carta de demissão da Fundação Bill e Melinda Gates, e que reclama aí um outro e-mail, um outro documento, aí é um e-mail realmente que reclama de ele ter que providenciar medicamentos para o Bill Gates, a fim dele ter que lidar com as consequências de sexo com garotas russas. E aí um outro documento desse e-mail que ele reclama, que o Epstein reclama, do fim de uma amizade com o Bill Gates e faz alegações que ele teria tentado encobrir uma infecção sexualmente transmissível, inclusive da sua esposa, a Melinda Gates. Então, gente, assim, esses são só alguns pontos, né, alguns detalhes, assim, que a gente pode tratar, porque são muitos documentos, né, 3 milhões, 2 mil vídeos, 180 mil imagens, como essas que eu falei para vocês, do Duque de York. Tem um outro também caso que relaciona a nos anos 90, concurso de Miss, que também é bastante popular nos Estados Unidos, né, os concursos de Miss, que ele é destinado para adolescentes, meninas, né, garotas menores de idade, mas que, na verdade, esse concurso de Miss ele era apenas uma fachada para que esses multimilionários, esses homens poderosos, pudessem escolher essas meninas para terem relações sexuais com elas. Então, aí, Eribaldo, esses são só alguns, né, dos casos mencionados dessa nova leva de documentos, né, desse grande volume de documentos da lista do Epstein, mas eu acho que, enfim, né, para além do fato em si, dessas pessoas mencionadas, né, dessas pessoas poderosas, quer dizer, tem multimilionário, que é o caso do Bill Gates, né, esse grande burguês estadunidense. Tem também o membro da família real britânica, tem o próprio presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, mas é que revela o cinismo, a hipocrisia do discurso e desses então chamados homens cristãos de bem, que querem defender a democracia, a paz, as criancinhas, querem defender a tudo e a todos, o discurso dessa gente e aquilo que, na verdade, está sendo cada vez mais exposto através desses documentos, dessas investigações. Eu nem estou tratando aqui de justiça, especificamente, até porque esse daí morreu, o Epstein morreu,
Condenado? Condenado. Mas também o Trump está muito, muito bem presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, ainda que tenha o escândalo, né? Grande parte da população, da sociedade estadunidense, claro, que condena, e com razão, a postura do Trump, mas também a outra grande parte da população, a maioria, no caso, né? Considerando que as eleições estadunidenses são justas, partindo dessa premissa, a grande maioria votou ainda na esteira desse escândalo, porque esse escândalo do Epstein é algo que já se sabia, mesmo no processo das eleições do Trump. Então, assim, a impunidade reina, reina. Quer dizer, por isso que a gente está fazendo essa chamada, né? Este país que diz ser, né, como sempre propagado como a maior democracia do mundo, aquele que defende a liberdade, né, esses homens que se colocam acima da moralidade, que são os propagadores, né, enfim, desses princípios todos que eu acabei de elencar aqui, de dizer para vocês, a realidade é que são, segundo as investigações, segundo o que revelam esses documentos, um bando de macho abusador, estuprador e pedófilo. Então, essa é a democracia dos abusadores. Exatamente. É esse caso, né, que está se chamando de Epstein Files, né, nos Estados Unidos, né, os arquivos de Epstein, do Epstein, e que envolve muita gente poderosa. Já ouvi muita gente que foi citada nesses documentos dele, e que, além disso, existe um problema, né, porque por conta das investigações desses arquivos do Epstein, se criou nos Estados Unidos o Epstein Files Transparency Act, né, um ato de lei para ter transparência, porque obrigaria o governo a divulgar integralmente os arquivos que não foram classificados até o dia 19 de dezembro de 2025, porque tinha uma quantidade de arquivos que não tinha sido nem classificado ainda. Então, se fez essa lei para poder andar todos os arquivos, né? Para poder mandar todos os arquivos. Porém, imagino eu também muito por conta da influência do Trump na presidência, o que está acontecendo é o contrário, né? Essa divulgação tá ocorrendo de forma lenta e fragmentada, com censura, né? Ou seja, não é todo documento que pode ser acessado. Inclusive, você pode acessar o site da Justiça dos Estados Unidos e tentar baixar os documentos. Nem todos você vai conseguir. E isso tem provocado uma tensão institucional e política muito importante, né? Bem, quanto ao Trump, né, tem ligação de Trump com mais, como Thalita falou, né, em milhares desses documentos, né, registros de voos de jatinho de Epstein com Trump, mostrando que, na verdade, o Trump sabe muito mais do que se imagina, de acordo com os próprios documentos. Discussão internas de promotores sobre o impacto político dessas revelações para o Donald Trump. Comunicação direta entre o Epstein e os assessores ligados a Donald Trump. E, mesmo assim, ainda não há uma acusação criminal direta com o Donald Trump, que, inclusive, agora, nesse momento, está com imunidade por ser presidente, né? Ou seja, a quantidade de registros apontando o envolvimento do Donald Trump é grande, está ligado a conexões políticas, né, ao uso do seu poder econômico para manipulação política, e no poder, o uso do seu poder político para segurar os arquivos. Né? E, bem, a gente está vendo que esse envolvimento do Trump é muito grande, ele que tinha uma ligação, como a foto mostra, né, bastante antiga com o Epstein e com outras pessoas poderosas também. O fato é que a democracia dos Estados Unidos, né, a terra da liberdade, a terra da democracia, na verdade, assim como os Estados Unidos age para com todo mundo, né, ele faz o que quer na hora que quer porque ele é o mais poderoso e ninguém vai fazer nada contra. A ONU vai fazer alguma coisa? Alguém vai fazer alguma coisa? Não, então ele pode fazer o que ele quiser. Né? E os Estados Unidos agem no mundo como quem pode fazer o que quiser. Assim são
os bilionários, a grande burguesia. Assim é a grande burguesia, né? Eu acho que a gente ficaria tentado, e até poderia, né, fazer isso, assim, de tentar encontrar uma solução, uma explicação psicológica, né, subjetiva para esse tipo de comportamento, né? Alguém falou aí até algo que faz muito sentido também, né, se você pensar na psicanálise, há uma projeção, né? Então, você projeta para o outro aquilo que você mesmo faz, pra, sob forma da condenação, né? Então, você projeta no outro sob a forma da condenação. Pode até ser, né? Isso até, inclusive, implicaria algum tipo de vergonha, né? Da pessoa sentir uma exposição de vergonha para consigo mesmo. Mas eu não acho que é isso que acontece. Assim, eu não acho que é isso que acontece. Eu acho que é muito mais sintoma de uma época onde a burguesia, sem um contraponto mundial, sem um movimento comunista, anarquista, etc., organizado no mundo inteiro, ela não só se sente, como de fato pode fazer qualquer coisa. A era neoliberal, ela lhe dá essa dimensão. Eu sou rico, então posso fazer qualquer coisa. Ninguém vai me prender, ninguém vai me investigar. Se me investigar, eu paro a investigação. E se acontecer alguma coisa mais por algum outro motivo, não vai dar em nada porque eu vou continuar muito rico. Não há para a burguesia a sensação de limite. Ela é que bota limite para os outros. Ela pode delegar, ela é que pode dar a lei. Mas ela não se submete a essa mesma lei. Ela se submete a outros regimes, outros regimes normativos, entre eles. Né? Então você vê o Epstein, o Trump, o cara que foi o mestre, né, por assim dizer, de Trump, que ensinou essa filosofia ultraviolenta dele, né, de encarar as negociações como um produto da violência bruta. Também era um cara que participava de um monte dessas festas que rolavam coisas escabrosas e coisa do tipo, mesmo fazendo um discurso cristão. E o interessante é que no filme do Trump aparece isso, né? Ele, ao mesmo tempo que está lá fazendo um discurso super conservador, ele entra num quarto e vai fazer uma orgia qualquer. Só um título de exemplo, né? Então, essas pessoas estão imunes à lei. Eles sabem que o que eles pedem para o outro, né, de dizer, ó, sejamos uma família tradicional e tal, não sei o quê, não sei o quê. Por mais que ele tenha que fingir que isso que ele também que ele também tem a sua família, que ele também segue esses valores, mas ele pode seguir esses valores de maneira meramente performática, né? Há um cinismo, né? É uma maneira meramente performática. Porque, no fundo, a ele cabe tudo. Não, a burguesia não precisa seguir a mesma lei do proletariado, porque a distância é tão grande e o poder acumulado na mão de uma pessoa é tão grande que ele não precisa seguir a mesma lei dos de baixo. Até porque seguir a mesma lei dos de baixo seria colocá-los em igualdade com os de baixo. E eles não se sentem iguais. Não há essa dimensão de igualdade na prática. Por quê? Porque economicamente não há essa dimensão de igualdade. Politicamente não há essa dimensão de igualdade. Porque normativamente teria que haver essa dimensão de igualdade. Então, há esse lugar que se abre para as pessoas ricas, poderosas, de poderem fazer o que elas bem quiserem e bem entenderem, mesmo que isso seja um crime absurdo para os outros, mas não para eles. Para eles lhe é permitido. Então, esse momento É claro que, de certa forma, isso sempre aconteceu. Coisas desse tipo sempre aconteceram no capitalismo, por conta dessa distância que há, né, entre as classes. Mas o momento neoliberal faz com que isso seja cada vez mais explícito. Desde o momento onde, sei lá, um Pablo Marçal rouba idoso, faz isso, faz aquilo, e não vai dar em nada. E não dá em nada, né? Não acontece nada. Todo mundo sabe, mas não acontece nada. E por que não acontece nada? E porque nem as pessoas cobram. Porque as pessoas sabem que ele é um vencedor na disputa econômica. Então, a ele não cabe o mesmo julgamento que nós. Então, ele pode fazer o que ele quiser.
assim como nesses casos que envolve pedofilia, estupro, tráfico sexual, assassinatos e coisa muito pesada. A mesma coisa também. Então você veja que há um elemento que, inclusive, está em certos teóricos neoliberais, que é a ordem econômica, a ser um sujeito que segue a lei do livre mercado. O livre mercado não é moral, não. O livre mercado, ele é para quem ganhou. Se você não obedece às leis, não faz coisas desse tipo, dá golpes e etc., mas você venceu a disputa econômica, você é um vencedor. A você é permitido esse lugar de transgressão. Por que você venceu? Quem não venceu é que tem que se submeter. A você cabe a cobrança da moral. Inclusive, eles mesmos vão fazer essas cobranças morais para com os outros. E vão instrumentalizar essas cobranças morais como forma de produção de uma massa política. Então, a gente vê esse caso nos Estados Unidos com um certo escândalo justificado pelo tamanho da coisa. Mas isso também é um reflexo de um mundo que produz sujeitos que são tão poderosos econômica e politicamente que a lei deixa de ser um parâmetro para julgá-los. Vai paulatinamente deixando de ser um parâmetro para julgar. E aí você vai escancarando que há seres humanos que vivem num mundo e outros que vivem noutro mundo. E é tão diferente essa separação que, inclusive, não só economicamente e politicamente é diferente, mas moralmente é diferente. Então, você produz uma casta de pessoas que literalmente podem fazer o que quiser. Então, você veja, Israel vai lá, comete um genocídio e é isso aí. Quem acha ruim vai ficar chiando, vai ficar batendo perna, e o resto, aquela coisa, né? Aquela maioria silenciosa, pode achar bom, pode achar ruim, pode sentir pena, mas vai ficar por isso mesmo. E quem vai cobrar a Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, um bilionário, que ele fez alguma coisa? Não vai cobrar. Por quê? Porque ele é o presidente dos Estados Unidos, ele é um bilionário, ele é um vencedor. Ele venceu a concorrência do mercado. Ele é diferente de você, que é um perdedor. Nós somos perdedores. E a ele cabe outro mundo. Outros valores. Outro nível de responsabilização pública. E se você estiver achando ruim, é isso. Tuita aí no Twitter, faça o que você quiser, mas não vai. Na prática, muda muito pouco. Então, essa dimensão neoliberal, que é de criar uma sociedade onde, a partir da lógica de mercado, da lógica da livre concorrência, cria-se também seres humanos diferentes, que são julgados a partir de valores morais, éticos e jurídicos diferentes, produz aberrações como essa. Aberrações como a do caso Orelha, que falaram no chat, aberrações como os rapazes que mataram o indígena, queimando vivo, como o caso Epstein, e outros casos que talvez a gente nem saiba que está por aí rolando enlouquecidamente, né? Como, por exemplo, o filho do Eike Batista que atropelou o rapaz, não deu em nada. E assim vai. Por que não dá em nada? Porque é diferente a lei para eles e para o resto. E a tendência é que isso se agrave, piore. Que isso se torne cada vez mais e mais a explicitação do que é o capitalismo. É um capitalismo sem necessidade de ser justo mais, de aparentar algum nível de justiça. Ele não vai precisar mais isso. Por quê? Porque quem é o burguês manda, e ele sabe o que manda, e é isso aí, e acabou. Então ele pode fazer o que ele quiser. Aí ele está liberado. É lamentável esse tipo de caso, pela gravidade que é. E é irônico que esse caso envolva, não ironicamente, exatamente as figuras da extrema-direita. Figuras ligadas à extrema-direita e ao grande capital. Né? Então, não deixa de ser irônico esse elemento. Né?
E eu também fico, assim, a ironia se dá, Eribaldo, também no plano político. Claro, tudo que a gente está falando aqui é político, mas especificamente político, porque este presidente dos Estados Unidos, com tudo isso de elemento de que a gente está falando, de acusação que se dá contra ele, nesse caso, né, do Epstein, é aquele que acusa outros líderes políticos de serem criminosos, sem prova. Que é exatamente o que o Trump está fazendo com o Nicolás Maduro, que está preso nos Estados Unidos. Lembrem disso. O Nicolás Maduro está preso nos Estados Unidos, acusado de fazer parte de uma rede de narcotráfico sem nenhum elemento de prova. Não tem nada comprovado contra o Nicolás Maduro em relação ao narcotráfico internacional. O Trump é aquele que, através do seu poder, rouba um navio de petróleo, assassinou pessoas no Mar do Caribe por meses, invadiu a Venezuela, sequestrou o presidente da Venezuela e a primeira-dama. Estou falando só da Venezuela, a gente pode falar de outros casos. Quer dizer, a quem contra ele é atribuído os crimes de abuso sexual, estupro, pedofilia, de fazer parte dessa rede podre do caso do Epstein. E ele é aquele que diz que o outro é criminoso. Então, ele faz exatamente o que ele quer e bem entende. Estou falando só especificamente do caso da Venezuela, mas a gente pode falar de outros casos também.